Olá, meus queridos, Letícia Cabral para o Homeoplace. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós retomamos aqui as atividades do canal com uma homeopatia badaladíssima. Foi mais uma homeopatia ostensivamente solicitada para mim através de e-mails, através de solicitações diretas via WhatsApp. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Thuja occidentalis. Pessoal, existem muitos mitos que giram em torno de Thuja. Nós vamos tentar desconstruir alguns mediante algumas contra-argumentações embasadas, fundamentadas em autores consagrados, como é sempre a minha busca. E eu acredito que isso se deva ao fato de Thuja ser um policresto dos policrestos dos policrestos. O que significa um policresto para quem não domina as nomenclaturas de homeopatia? Um policresto, meus queridos, é uma homeopatia, além de popular, além de muito conhecida, é uma homeopatia super prescrita, muito corriqueiramente prescrita, pelo fato dela ter um amplo espectro de ação. Meus queridos, mas já vamos começar aqui a implodir o primeiro mito que orbita em torno de Thuja. Thuja não é porque é uma homeopatia que tem um amplo espectro de ação que é uma homeopatia genérica. Então, muitas pessoas aprendem nos cursos que quando você não sabe o que fazer, dê Thuja. Você tem dúvida, você hesita, dê Thuja. Você não tem a mínima ideia, está perdido, não sabe como se portar, não sabe qual a estratégia melhor naquele caso, Thuja. Pessoal, esse procedimento, num primeiro momento, eu digo que ele não é adequado pelo fato dele confrontar o primeiro grande fundamento da homeopatia, que é a lei da similitude. Se você não observa traços claros de Thuja que requisitam Thuja naquele doente, então Thuja definitivamente não é a homeopatia adequada para aquele caso. E sim, pessoal, como toda e qualquer homeopatia, Thuja também apresenta o seu núcleo, a sua assinatura exclusiva, a sua assinatura particular. Caso não observemos correspondência entre o quadro do doente e essa assinatura de Thuja, pessoal, definitivamente não é indicada para o caso. Nós precisamos continuar obedecendo ao princípio da correspondência em homeopatia. Então, ao proceder dessa forma, nos tornarmos homeopatas Thuja, nós estamos confrontando um princípio base da homeopatia, que é a lei dos semelhantes. Consequentemente, nós não podemos denominar o que estamos praticando de homeopatia. Na verdade, estamos sendo irresponsáveis e prestando um desserviço à homeopatia. Na verdade, pessoal, para ser bem sincero, não existe generalização em homeopatia. Nós temos apenas uma exceção, mas mesmo assim é uma situação muito pontual, que é o método de Tom Jensen. Tom Jensen, eu já falei sobre a metodologia dele superficialmente no meu vídeo sobre carcinosino. Tom Jensen realmente acredita que todos os seres humanos, sem exceção, eles apresentam ali 7 camadas de personalidade, e essas camadas elas podem estar mais ou menos defeituosas conforme o indivíduo que estamos acompanhando. E a restauração dessas camadas, em tese, são feitas com algumas homeopatias, ou seja, o raciocínio de Thinus é o que nós temos de mais próximo dessa mentalidade universalista em se tratando de homeopatia. Mas quando estamos trabalhando com homeopatia clássica, homeopatia contemporânea embasada em Schouten, embasada em Shankaran, o princípio da similitude, pessoal, ele continua sendo o nosso critério guia para a condução do caso. Letícia, mas eu estou começando a minha prática agora, eu sou um iniciante, eu sou um recém-formado em homeopatia. Eu ainda hesito muito, eu ainda não sei exatamente como proceder, é muita informação, eu não consigo repertorizar ali simultaneamente a entrevista e, consequentemente, eu não sei indicar uma homeopatia naquela primeira consulta. E aí, o que fazer, já que dar Thuja não é de todo mais adequado, não necessariamente é a melhor escolha a ser feita, e definitivamente não é. Então, o que fazer, Letícia? O que fazer quando realmente eu não sei o que indicar para aquele cliente?
Pessoal, o que eu recomendo é que todo estudante de homeopatia ele tenha um bom domínio, uma boa base do sais de Schussler. Os sais de Schussler, pessoal, na maioria dos casos, a pessoa que vem até você buscando auxílio, ela vai precisar de 1 ou 2 sais. Eles são de extrema ajuda à atuação do simílimo. Então eu costumo indicar o aprofundamento na aplicabilidade dos sais, porque se você acha que naquele momento não vai pegar bem, digamos assim, você não indicar nada para o cliente, você dizer a ele que não, eu vou estudar o seu caso e posteriormente eu envio a sua indicação, você sempre pode indicar um sal que você percebe que é o mais adequado para aquele indivíduo. Então os sais de Schussler, pessoal, especialmente por eles agirem única e exclusivamente a nível bioquímico, ou seja, a nível tecidual, são cartas na manga seguras quando a gente se encontra nessa saia justa, que é uma saia justa típica dos inícios. A gente começou ali a prática clínica, tem muita dúvida, não sabe o que fazer. Em situações que você deve ou sente que deve indicar pelo menos alguma coisa para o seu cliente, indique um sal. Posteriormente, meus queridos, nada impede que vocês estudem o caso em casa e cheguem a algum consenso daquele caso, a qual é o simílimo mais adequado. Tem algumas pessoas que hesitam em proceder dessa forma porque acreditam que, nossa, Letícia, isso é antiprofissional. Nossa, Letícia, a pessoa não vai me procurar mais porque está estampado no meu rosto que eu sou inexperiente. Eu digo a essas pessoas o seguinte, pessoal, como você se sentiria se o seu médico ou se o seu terapeuta homeopata dissesse a você que ele vai estudar o seu caso em profundidade em casa? Ele vai pesquisar a fundo outras informações que eventualmente são importantes ali agregar ao caso. Ele vai pesquisar novos recursos, novas ferramentas que podem ser pertinentes para o seu caso. Você vai sentir desconfiança? Você vai sentir mais confiança no terapeuta? Perceba bem, aquele profissional, ele vai despender mais tempo com você. Muitas vezes, ele vai dispensar o tempo livre, que ele poderia estar fazendo outra coisa, para estudar o seu caso. Portanto, pessoal, na minha opinião, na minha visão, se você diz isso ao seu cliente, que você vai continuar estudando o caso dele para o maior aprofundamento, na verdade, você passa sim um alto nível de profissionalismo, você está se dedicando, que na verdade, pessoal, é a maior parte das demandas dos doentes hoje em dia. Eles querem se sentir olhados, observados, eles querem sentir que tem um ser humano ali do outro lado cuidando deles. Na verdade, eles não querem, no primeiro plano, tanto a cura, mas sim, na maior parte dos casos, pessoal, sinceramente, um pouco de atenção, um pouco mais de zelo, um olhar mais apurado para a dor dele. Então, não tenham medo, pessoal, de adiar o envio da indicação do simílimo, porque você precisa de mais tempo para repertorizar, para estudar, para pesquisar. A imagem que você vai passar, na verdade, é de um profissional dedicado. Letícia, ok, então Tuia possui o seu quadro próprio e eu devo observar se eu observo ressonância desse quadro em relação ao doente, ou seja, se o princípio da similitude está sendo obedecido, ok, entendi que Tuia não é uma homeopatia genérica, mas me disseram que Tuia era uma homeopatia carro-chefe do miasma da cicose, além de medorrino. E, portanto, se todos nós temos o miasma da cicose, então todos nós não precisamos de Tuia. Para essas pessoas eu digo o seguinte, pessoal, ok, você está correto, todos nós apresentamos todos os miasmas. Mas não significa que pelo simples fato de você ter a cicose, essa cicose está desequilibrada. Essa cicose precisa de uma homeopatia específica para estabilizá-la. Pessoal, o seu sistema, eu sempre chamo a atenção das pessoas para o nosso alto nível de tecnologia biológica. Você já parou para pensar na alta engenhosidade do seu organismo, do seu aparato fisiológico e psíquico? O que leva você a pensar que o seu organismo precisa de ajuda para tudo? O que te leva a pensar que o seu sistema não consegue se virar?
ele não consegue se autocurar, ele precisa de estímulo homeopático para tudo. Meus queridos, tanto não precisa que você está vivo, mesmo com péssimos hábitos alimentares, com exposição 24 horas por dia a poluentes de todo tipo, com as relações tóxicas que você mantém, você trabalha muito, você não dorme bem, você não sabe qual foi a última vez que você teve uma relação sexual de qualidade. Dado todo esse quadro, se o seu organismo não fosse inteligente e autônomo bastante, você já estaria no caixão, meu querido. Então, pelo amor de Deus, não significa, pessoal, que pelo fato da gente estar doente agora, a gente tem um problema agora, uma patologia instalada agora, que a gente está todo estrupiado e precisa de ajuda para estabilizar todos os miasmas. Pessoal, nós temos que nos embasar, o Organon é bem categórico nesse sentido, como nós nos orientamos de forma a estabelecer uma boa estratégia de toma de caso, uma boa estratégia visando a um bom prognóstico. Nós devemos nos pautar em sinais e sintomas palpáveis, perceptíveis, de acordo com o olhar do homeopata e de acordo com a autoavaliação do cliente. Nós não devemos nos pautar, meus queridos, em suposições. Ah, mas o meu bisavô era muito tuia, então eu acho que eu vou precisar também. Ah, mas a minha mãe era muito psicótica, então definitivamente tuia vai me fazer bem. Perceba, pessoal, que se nós adotamos raciocínios desse tipo, a prática da homeopatia ela fica impossível, porque nós vamos relativizar sempre o nosso plano de ação em termos de homeopatia. Nós não temos uma linha clara que nos orienta acerca do que estamos fazendo. Nós devemos avaliar, nos pautar no que estamos vendo, no que podemos experienciar. Se você não sente uma pedra no seu sapato, meus queridos, a pedra não está lá. E não cabe a nós supor que existe uma pedra lá. Ou você está sentindo que ela está lá, ou ela não está. Então, se você não sente o seu miasma psicótico instável, este miasma não exige uma estabilização, uma harmonização. Pessoal, no meu curso Calcários e a Força Interior, na primeira aula, Bases da Homeopatia, eu falo sobre os miasmas, o que eles são. Mas como tem muita gente que tem se inscrito no canal e pasmem, são pessoas que não são homeopatas, não são estudantes de homeopatia, mas se inscrevem por mera curiosidade, eu vou dar uma definição bem grosseira, bem resumida, bem superficial do que são miasmas. Miasmas, para você, espectador que não conhece nada de homeopatia, eu posso associar a definição de miasma com uma certa predisposição, é uma vulnerabilidade a um determinado padrão de adoecimentos. Por exemplo, você tem uma propensão maior a ter afecções respiratórias. Você está sempre com uma rinite, uma sinusite, uma gripe, um resfriado, está sempre corizando. Essa é uma predisposição sua, provavelmente, especialmente se você observa isso na sua linhagem familiar. Ah não, Letícia, o meu padrão de adoecimento sempre envolve formação de cistos, de nódulos, envolve inchaço, aumento de alguma coisa, algumas excrescências na pele que parecem nodosidades. Esse é um padrão de adoecimento seu. E normalmente, pessoal, nós vamos adoecer, quando a gente adoece, na verdade, o nosso sistema está buscando uma forma de jogar porcarias para fora. Nós temos, falando ainda resumidamente, enfatizando que isso aqui é um resumo bem grosseiro, bem básico, nós temos 3 miasmas principais: psora, psicose e luetismo. Na psora, uma das formas, um dos artifícios principais que a constituição psórica lança mão para jogar porcarias para fora é mediante a pele ou mediante os emuctórios. O que são emuctórios? É o aparelho digestivo, o aparelho excretor, ou seja, o cocô, o xixi, a transpiração, que é a eliminação de toxinas pela pele. É realmente assim que deveríamos eliminar toxinas. Por isso que muitos dizem que o miasma psórico é aquele miasma mais saudável, que ele realmente elimina porcarias por onde deveria eliminar em tese.
E aí nós temos a psicose, que é como se fosse um agravamento do quadro psórico. Na psicose, e tuia é uma homeopatia psicótica, então vamos nos ater muito aqui à psicose. Na psicose, a minha forma de jogar porcarias para fora já não é tanto pelo xixi, já não é tanto pelo cocô, já não é tanto pela pele. Agora eu jogo porcarias para fora através de verruguinhas, através de umas pintinhas que têm um alto relevo, através de formação de nódulos, de cistos, acúmulos, hipertrofia de alguma estrutura. Por isso que uma das palavras-chave da psicose é inchaço, propagação, produção, crescimento. A verruga, pessoal, todo mundo sabe, principalmente os dermatologistas, que a verruga nada menos, nada mais é que uma lixeirinha. Por isso que é tão importante não remover mecanicamente a verruguinha, porque caso contrário, agora o seu organismo, entre aspas, pensa, bom, onde eu vou jogar esse lixo? Eu vou ter que jogar esse lixo em outro lugar. Bom, mas como a lixeira ela não foi estabelecida ainda, então eu vou jogando em qualquer lugar enquanto isso. Nós não sabemos as repercussões. Já ouvi muitos casos, pessoal, de pessoas que depois de removerem verruguinhas, pintinhas, elas tiveram coincidentemente algum adoecimento crônico depois. Eu acredito, segundo o que sabemos das leis de Hering, dos funcionamentos das leis de Hering, que isso se deva ao fenômeno de supressão. Ou seja, você tinha uma estabilização da toxina ali numa camada mais externa dos teus tecidos, ou seja, na pele, mas agora, como você tirou aquilo ali, não resta ao organismo outra solução a não ser trazer aquela toxina para dentro. E nós temos, por fim, pessoal, o miasma sifilítico ou o luetismo. No luetismo, pessoal, como é um miasma de comportamento mais agressivo, eu elimino as toxinas agredindo o órgão que está comportando aquela toxina. Então, por exemplo, são pessoas cujas afecções geralmente envolvem eliminação de sangue, porque o organismo ele parece não ter, entre aspas, paciência para eliminar só a toxina, ele tem que machucar também o órgão envolvido. Então nós temos aqui falência de órgãos em geral, ou mesmo a destruição total do órgão, enfim, nós podemos pensar em afecções violentas envolvendo a agressão dos órgãos. Então o corpo ele não quer eliminar só as toxinas, não tem paciência para isso, elimina tudo de uma vez. Grosso modo se trata disso. Mas tuia, meus queridos, se situa especificamente no miasma psicótico, ou seja, é uma homeopatia que de fato apresenta um grande diferencial, a grande propriedade de estabilizar esse miasma como um todo, porque realmente a sintonia desse miasma, dessa predisposição a inchaços, hipertrofias, no caso da psicose, com os princípios de tuia, é algo realmente marcante. Quando a pessoa apresenta similitude adequada, suficiente com tuia, e ela recebe essa homeopatia, realmente ela sente uma estabilização também do próprio miasma em si. Por isso nós podemos dizer que alguém que recebe tuia e que precisa de fato de tuia, percebe uma restauração muito profunda, tanto a nível psíquico quanto a nível fisiológico. Nós vamos começar a entender o porquê das curas com tuia serem tão milagrosas quanto se apregoa. Já vi muitos TCCs de homeopatia relatando os milagres de tuia. Nós vamos entendendo gradativamente o porquê. Primeiramente, pessoal, vocês podem notar algumas formas diferentes de escrever o nome dessa homeopatia. Vocês podem encontrar tuia exatamente dessa forma, com Y, occidentalis, vou abreviar, ou ainda vocês podem encontrar com a letra J, é exatamente a mesma coisa, estamos falando do mesmo medicamento, da mesma homeopatia. Ok, Letícia, e quem é o paciente tuia? Quem vai precisar de tuia? Quem é esse indivíduo? Qual é a assinatura, o núcleo dessa personalidade? Tuia, pessoal, apresenta internamente e de forma muito expressiva
um sentimento de fragilidade, vulnerabilidade. Todo comportamento de Tuia, pessoal, é justificado por esse sentimento de fragilidade. Então essa pessoa, se ela se sente tão suscetível assim, ela é mais propensa ao desenvolvimento de neuroses, pessoal. Então costuma ser aquela pessoa que ela não quer deixar a janela aberta porque ela tem medo de pegar uma corrente de ar. Ah, não, fecha isso que eu vou adoecer, eu vou gripar. Não, fecha isso que pode entrar um bicho aqui dentro e aí eu vou gritar, eu vou ficar morrendo de medo. Então fecha isso. Inclusive, Tuia, falando especificamente de insetos, é um dos aracnofóbicos. Tuia tem medo de aranhas. Nós temos calcário carbônica também que tem esse medo, mas em Tuia encontramos também essa característica. Então, pessoal, uma pessoa propensa a neurose acha que tudo vai fazer mal por causa desse sentimento interno de fragilidade e ainda se preocupa muito com o que vai comer, para onde vai. Ah, não vou comer isso aqui não, porque isso aqui não vai fazer bem, não, isso não é bom para mim. Esse sentimento de fragilidade, pessoal, às vezes, ele se aproxima de algo mais literal. Então, Tuia pode se sentir como se fosse de vidro. Pode se sentir como se, nossa, se eu levar um tombo, eu vou quebrar. Então, esse sentimento de fragilidade, às vezes, ele nem é tão metafórico, ele pode ser praticamente literal. A pessoa tem medo dela quebrar. Ela se sente quebradiça. Ela sente que, ante qualquer impacto mais enérgico, ela pode se estilhaçar. Agora, pessoal, algo bem interessante que Shankaran pontua em Tuia é que é uma pessoa que é tão sensível, é tão hipersensível, vamos colocar dessa forma, que muitas vezes ela pode ter a sensação de que ela nunca mais vai dar conta de tomar a homeopatia Tuia, no caso. Não, esse negócio faz eu passar mal demais, eu não vou dar conta de tomar. Ou o contrário. A pessoa pode ter a sensação de que ela nunca mais vai dar conta de viver sem essa homeopatia. Então transforma-se ali num vínculo de dependência. Por isso, pessoal, exatamente por isso, quando nós temos esse segundo quadro que eu descrevi para vocês, do excesso de dependência, é que nós podemos recorrer ao placebo. Placebo, pessoal, é uma circunstância específica da qual Hahnemann fala ostensivamente no Organon, mas eu vou citar uma circunstância que Hahnemann cita que o placebo ele é admissível, que é exatamente esse quadro. A pessoa demonstra dependência, ela já está bem, você já resolveu a maior parte dos problemas dela com Tuia, porque Tuia era adequada para o caso, mas agora a pessoa sente que não vai dar conta de ficar sem, mas ela já pode ficar sem. Então, nesses casos, especificamente em casos como esse, nós podemos recorrer ao placebo, porque aquilo, de certa forma, pessoal, se transformou numa muleta moral, uma muleta psicológica, mas ela ainda é necessária para o indivíduo ainda sente que precisa dela. Eu, meus queridos, nunca indiquei um placebo para Tuia, mesmo notando o alto nível de afetação dessa personalidade, porque é uma pessoa realmente muito emotiva, ela é muito impressionável, tudo parece que afeta, então é um indivíduo que exige uma certa paciência, mas no meu entendimento, se a pessoa está sentindo que ela não dá conta de ficar sem a homeopatia, isso já é um indício por si só de que ela ainda tem um alto nível de fragilidade, ou sente que tem um alto nível de fragilidade. Por isso que eu não indico placebo nessa situação, porque, pelo menos na minha opinião, pessoal, é como eu disse, se a pessoa está demonstrando essa necessidade, ela ainda precisa de Tuia. Tuia não placebo ainda é adequada para o caso. Mas o que Shankaran diz é que mesmo ao placebo, pasmem, essa pessoa apresenta um alto nível de sensibilidade. Se você der o placebo de Tuia para um paciente Tuia, por incrível que pareça, mesmo o placebo, ele pode sentir que, nossa, nunca mais vou conseguir ficar sem isso, ou então, nunca mais eu devo tomar isso, que isso aqui me fez muito mal. Tamanho poder mental, poder de influenciar-se, autossugestionar-se de Tuia. Meus queridos, e como é de se esperar, se eu estou falando de uma homeopatia que é considerada o carro-chefe da psicose,
O que nós podemos depreender, deduzir a partir dessa constatação? Qual é a preocupação central das pessoas que vibram na psicose? A preocupação central, meus queridos, é acerca da manutenção da imagem ideal. São pessoas cuja filosofia de vida é parecer ser e não ser necessariamente. Então, a construção da imagem é um dos pilares dessa personalidade, uma preocupação excessiva com a construção dessa imagem. Se essa é, pessoal, a preocupação central, isso aqui por si só também já justifica uma série de comportamentos de Tuia. Tuia é considerado manipulador? Sim, considerado manipulador. Por quê? Porque através da manipulação eu posso transmitir uma imagem melhor ou pior, mais ou menos adequada. Por isso nós temos esse estereótipo do manipulador. Nós temos também uma pessoa muito empenhada em passar uma imagem, principalmente, pessoal, moralmente muito correta de si. Aquela pessoa que ela quer garantir, quer provar a você que ela só anda na linha. Ela não comete erros. Ela é fiel no casamento, é uma pessoa trabalhadora que cumpre o seu dever. Não quer que pensem que ela falta aos preceitos morais. Então nós temos aqui uma preocupação excessiva com a imagem ideal que eu gostaria que fosse transmitida. E para honrar esse objetivo, nós temos uma pessoa que também lança mão de alguns artifícios. Quando vem um Tuia legítimo ao seu consultório, ou você está falando à distância com um Tuia genuíno, quando ele vai falar, se propõe a falar acerca de falhas da própria personalidade dele, ele vai ou tentar colocar um pano quente naquela falha. Ah, não, mas isso aqui é só um pouquinho, isso aqui é de vez em quando. Ou eles desconversam, pessoal, isso aqui realmente é o mais comum. Você pergunta, fulano, você gosta de água em que temperatura? Como é que você gosta de tomar bebida? Bebida gelada, bebida quente? Como é que você aprecia as temperaturas? Que temperatura é melhor para você, mais confortável? Aí ele responde, então, eu coloquei um filtro lá em casa e o filtro é de 5 litros, mas a quantidade de gente ali, eu acho que, levando isso em consideração, não é o mais adequado. Perceba, pessoal, que não foi isso que eu perguntei. Mas a pessoa, para ela não falar exatamente da falha dela, ela coloca pano quente ou então ela desconversa. E aí você, homeopata, é que tem que reorientar ali o direcionamento da entrevista. Então são pessoas que, até para o terapeuta, elas trabalham no sentido de honrar essa imagem impecável de si mesmos. Nós temos também, pessoal, pessoas monomaníacas. O que é monomania? Monomania seria praticamente um sinônimo, pessoal, de ritualismo. Ou seja, são pessoas que tendem a ter comportamentos fixos. Não, todo dia eu tenho que sentar nessa cadeira vermelha, desse jeito, nessa postura, tal hora. Então são pessoas com tendência, posso colocar dessa forma, a toque, transtorno obsessivo compulsivo. Há tuias que apresentam toque com diversos matizes, de uma diversidade de toques, pessoal, que vocês ficariam horrorizados em observar. A diversidade de tons de cinza de transtornos obsessivos compulsivos. Já vi pessoas, por exemplo, que tinham que pisar apenas nos azulejos ali do piso. Se elas pisassem na linha, na divisória ali dos quadradinhos, elas entravam numa espécie de pânico. Foi um caso que eu acompanhei recentemente, inclusive de Tuia. E existem vários outros tipos de toque. E são pessoas também, pessoal, que quando elas vão falar de si, genuinamente, de forma legítima, não, eu vou começar a falar de um defeito aqui que eu tenho. Aí elas podem baixar também o tom de voz, elas podem começar a falar baixinho, como se alguém pudesse escutar. Inclusive, como há um asseio muito grande, um cuidado muito grande com a própria imagem a ser transmitida, o que você espera? Essa pessoa, ela é mais ou menos ciente de estranhos à sua volta. Tuia, pessoal, se tiver alguém que ela não conhece, que ela não esperava ali no meio da rodinha, ela está ciente. São pessoas com radar muito
sensível, radar ligado o tempo todo. Por quê? As pessoas que eu conheço, eu as conheço, eu sei o que esperar delas. Eu posso me comportar de acordo com as expectativas delas, e é fácil porque eu as conheço. Agora, o mesmo não se aplica a pessoas estranhas. Pessoas estranhas eu ainda não sei do que elas gostam, eu ainda não sei o que elas combinam, o que elas aprovam. Então é muito mais difícil eu saber qual imagem eu preciso transmitir. Então essa hipersensibilidade de Tuia ao entorno, nossa, esse lugar eu conheço, essas pessoas eu conheço, se deve ainda a esse zelo em relação à imagem que será transmitida. Agora, meus queridos, eu falei de monomania. Na própria psicanálise, a principal explicação para a monomania, e isso se aplica ainda ao raciocínio de Shankaran especificamente, Shankaran também concorda com essa visão da psicanálise, a principal explicação justificativa, meus queridos, para a pessoa desenvolver TOC, transtornos obsessivos de uma forma geral, é a proibição, é a repressão excessiva, é o autocontrole excessivo. Eu não posso pecar, eu não posso vestir uma roupa muito sensual, eu não posso utilizar esse palavreado, eu não posso estourar, porque isso denota que eu não tenho muito controle de mim mesmo, isso denota que eu tenho raiva no meu coração, enfim. Então esse autocontrole se torna tão excessivo que a pessoa, ela estipula uma espécie de ritual diário, ou ritual ali girando em torno de algumas ações, para garantir que ela não pise na bola. Bom, então para garantir que eu não vou ter relações sexuais com ninguém, a não ser ali com meu marido, a não ser com a minha esposa, eu vou sempre seguir aquele caminho ali, rumo ao meu trabalho, porque aí eu garanto que eu não vou encontrar pessoas com as quais eu posso me sentir atraído, enfim. Então a pessoa, pessoal, ela começa a colocar várias, entre aspas, viagens na cabeça dela, para evitar que ela caia naquela tentação. Mas é claro, meus queridos, se todo mundo sabe que quando a gente tenta evitar determinada conduta, o que acontece? Mais nos sentimos atraídos por aquela conduta. Na verdade, é exatamente por isso que eu sugiro aos pais de crianças entre 0 e 7 anos para evitar proibições frontais. Pelo contrário, mostre aos seus filhos por que o caminho virtuoso é preferível. Porque uma vida moralmente correta, moralmente reta, ela é preferível. Não fale muito acerca do que você não quer. Caso contrário, como o nosso inconsciente ele trabalha com a dinâmica das polaridades, você acaba energizando, enaltecendo a polaridade oposta. Então fale do que você quer que aconteça. Fale para o seu filho acerca do caminho, da beleza do caminho que você considera mais adequado para ele seguir. Meus queridos, agora vamos a algumas características sintomáticas de Tuia. Quais sintomas Tuia aufere aqui na entidade clínica do corpo físico? Pessoal, eu estou longe aqui de me propor a falar de todos, que na verdade, em sendo Tuia, o policresto, do policresto, dos policrestos, dentro do contexto homeopático, pessoal, o tempo dessa aula não seria o suficiente para falar de todos os sintomas, todas as rubricas de Tuia. Então vou me ater aqui, pessoal, aos mais peculiares e aos mais comuns. Tuia, pessoal, uma das primeiras características, o que realmente salta aos olhos do homeopata é um aspecto um pouco seboso da pele. Então você percebe que é como se a pele ela tivesse um pouco oleosa, com certo brilho. Então esse brilho na pele é uma das primeiras características. Inclusive o suor de Tuia, ele pode ser muito ofensivo, ter um cheiro realmente ruim, especialmente nas genitais. Ou ainda, a transpiração ela pode ter um cheiro um pouco adocicado. Isso também é uma das características de Tuia. Erupções de pele, como é uma homeopatia psicótica, nós temos erupções em forma de verruguinhas. E essas verruguinhas sempre parece, pessoal, que elas estão quase saindo, que elas estão penduradas ali por uma pequena películazinha de pele. Então são verrugas que têm esse aspecto peduncular
E podem aparecer também verrugas, pessoal, na área genital em forma de couve-flor. Na verdade, uma das grandes homeopatias também para a gonorreia já instalada, ou a gonorreia suprimida. Vou voltar a falar da gonorreia suprimida mais adiante. E ainda, pessoal, nós temos uma enxaqueca. A enxaqueca de Tuia, ela também tem um traço bem característico, vocês nunca mais vão se esquecer, que é só Tuia que realmente tem esse sintoma. Tuia sente uma enxaqueca, pessoal, e a pessoa vai descrever exatamente dessa forma, ou mais ou menos assim. É como se uma unha estivesse cravada no meu vértex, aqui no alto da cabeça, como se tivesse uma unha cravada aqui. Esse é o padrão, essa é a sensação energética da enxaqueca de Tuia. Gostam da cor verde, tem uma certa predileção por verde. Agora, esse aqui realmente é um sintoma quase exclusivo. Sente como se alguma coisa estivesse andando dentro da barriga. É por isso que algumas mulheres Tuia podem confundir esse sintoma energético com uma gravidez, por exemplo. Nós temos pessoas que pioram, pessoal, com chás, sentem agravamentos terríveis quando tomam chás, qualquer chá, pessoal, em resumo, qualquer chá. E ainda pioram muito com uma temperatura fria, só que não é qualquer frio, é o frio com uma certa umidade. Tuia também, meus queridos, sente um certo sobressalto. Geralmente aquela pessoa que tem um pesadelo, em geral sente que está caindo de lugar alto, matando pessoas. São sonhos que têm uma temática mais forte, porque são pessoas que se reprimem muito. Então o inconsciente acaba descarregando boa parte daquelas repressões no inconsciente. Mas em geral os sonhos que estão caindo de lugar alto. E a pessoa ela acorda ainda com aquele sobressalto da sensação da queda. Além disso, pessoal, odeia cebola. Pode ter aversão a cebolas e a alho, mas normalmente, principalmente a cebola. Pode incluir ou não o alho. E ainda, meus queridos, são pessoas que você pode notar que surgem pelos em áreas pouco comuns. Por exemplo, a pessoa tem um fio de cabelo aqui no ombro, ou um fio de cabelo aqui na região da cintura. Nascem pelos em áreas pouco comuns, vamos colocar dessa forma, pouco típicas, atípicas. E ainda, meus queridos, as afecções na pele, no caso de Tuia, e isso é um sintoma bem ilustrativo da personalidade Tuia como um todo. Os sintomas cutâneos, as verruguinhas, até mesmo a transpiração, podem ocorrer nas áreas cobertas, que se trata, nós podemos deduzir que se trata de uma somatização do seu desejo de ocultar as suas fraquezas. Vacinas. Todo mundo já ouviu em algum momento dizer que Tuia é adequada para vacinoses. Pessoal, mas eu vou ambientar vocês, eu vou esclarecer que tipo de vacinose exige Tuia, convoca a aplicação de Tuia, a indicação de Tuia. É aquela vacinose, pessoal, em que você pode afirmar que a pessoa nunca mais foi a mesma depois daquela vacina. Mas Tuia apresenta um certo tropismo, especificamente com a vacina da varíola. Essa, especificamente, pessoal, ela apresenta um potencial maior de psicotizar o indivíduo, ou seja, tornar o indivíduo mais propenso a afecções tipicamente psicóticas. Então, pessoal, nós precisamos ter esse padrão. Fulano nunca mais foi o mesmo depois de ter recebido aquela vacina. Nossa, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente depois da vacina da varíola. Eu vou citar o exemplo do meu filho, pessoal. Meu filho, ele nasceu uma criança saudável. Depois que ele começou a entrar naquele mutirão de vacinas, na época eu não conhecia homeopatia, mas começou a receber vacina aqui, vacina colar, ele começou a ter afecções respiratórias, ou seja, o aparelho respiratório dele nunca mais foi o mesmo depois das vacinas. Nesse caso do meu filho, pessoal, ele passou a ter algo que ficou muito difícil de tratar com o tempo, uma certa obstrução nasal quando ia dormir, uma obstrução seca, que exigia uma aplicação de um sorinho ali toda noite. Meu filho nunca mais teve isso, pessoal, depois de Tuia 30, depois de uma dose única
de tuia 30CH. Mas perceba, o meu filho, eu detectei que o aparelho respiratório dele mudou completamente depois das vacinas. Se você recebeu determinada vacina ou determinada criança, você não nota qualquer padrão de mudança significativo, seja envolvendo um aparelho específico do sistema dela, seja envolvendo o seu psiquismo, tuia pode não ser apropriada, pessoal. Outro detalhe que vale a pena averiguar. Uma personalidade tuia, ela pode começar a se desenvolver depois da remoção mecânica cirúrgica das verrugas. Pessoal, pelo amor de Deus, não significa que a pessoa que removeu uma verruga, ela vai precisar de tuia. Você precisa avaliar como o psiquismo dela, principalmente, vai se comportar depois da remoção dessa verruga. Mesmo no caso das vacinas, o ideal é observar o que virá depois das vacinas. Outro detalhe, outro contexto que pode gerar uma personalidade tuia é a supressão da gonorreia. Isso os estudantes de homeopatia já devem saber o porquê. Vocês se lembram, pessoal, que no início da aula eu falei sobre os miasmas, mas não falei como eles surgem. Miasma da psora, tendência a afecções na pele, que é um padrão típico de adoecimentos da psora. Há outros padrões, mas principalmente afecções na pele com prurido, que é um traço marcante das afecções psóricas. Esse tipo de desequilíbrio foi desenvolvido, segundo nos ensina Hahnemann, através da supressão da sarna. Então, aquela sarna que ela não foi devidamente tratada e sim recolhida, suprimida, deu origem a essa predisposição psórica, o miasma da psora. E no caso da psicose, esse padrão de adoecimentos, essa forma de ejetar toxinas, gerando nodosidades, verruguinhas, de onde surgiu? O que gerou esse padrão de adoecimentos? É a supressão da gonorreia. Da mesma forma que no caso do luetismo, que gera aquele padrão agressivo de administração de toxinas do luetismo, é a supressão da sífilis. No caso da psicose, a supressão da gonorreia gera o miasma psicótico. Mas como todos nós já temos, o que nós podemos deduzir que vai acontecer depois de suprimir a gonorreia? O miasma psicótico, do qual eu já sou dotado, ele sofrerá ou tende a sofrer uma instabilidade maior. Mais uma vez enfatizando, pessoal, não me basta saber se houve uma gonorreia suprimida. Eu preciso averiguar se aquele indivíduo apresenta o núcleo, a assinatura psíquica de tuia. Isso aqui são apenas alguns fatores dignos de consideração, são alguns fatores que quando você coloca no pacote, aponta mais para a tuia, com uma probabilidade de simílio. Mas isso aqui por si só, pessoal, não justifica, não pode justificar a indicação de tuia. Letícia, mas já ouvi falar de desintoxicação de vacinas feita com polivacinas. Qual a diferença entre o detox de polivacinas e o detox com tuia, por exemplo? O tratamento de vacinose com tuia. Pessoal, um detalhe que vale a pena acrescentar, nós precisamos ter características pontuais. Por exemplo, no caso do meu filho, o que mudou, o que nunca mais foi o mesmo, foi o aparelho respiratório dele. Algumas crianças mudam um traço de comportamento. Nunca fez birra, depois que tomou vacinas começou a ficar birrento. Ou nunca teve traços de comportamento antissocial, que infelizmente é o que mais vemos hoje em dia, mas depois das vacinas a criança começou a ficar mais reclusa. Perceba que nós temos uma característica que eu consigo observar. Só que quando nós temos, pessoal, uma mudança muito mais complexa, a criança ela se transformou em grande escala, esse quadro evoca um detox com polivacinas. No caso da tuia, nós ainda precisamos ter uma mudança pontual, uma mudança que você consegue identificar e, além disso, essa mudança apresenta características psicóticas.
aponta para uma tendência de cicotização. Porque tem momentos, pessoal, que depois das vacinas, a criança ou mesmo o adulto se transforma como um todo. Tudo muda. Você sente que a psicose está desequilibrada, o letismo também, a psora também. Então, quando nós temos um problema mais global, numa escala que você não consegue pontuar precisamente o que mudou e como mudou, para que rumo mudou, então provavelmente é uma situação que se exige um detox com polivacinas. Colegas, não cabe a mim nesse vídeo explicar o passo a passo desse detox. Em breve eu pretendo lançar um curso sobre a terapia CIS e eu explico passo a passo de como isso funciona. Isso aqui, nas crianças de hoje em dia, tem um resultado miraculoso. Meus queridos, para finalizar essa videoaula, eu vou trazer um pouco para vocês acerca da visão de Schouten e Vithoulkas acerca de Thuya, que vai agregar ainda mais a nossa imagem já explorada acerca dessa personalidade. Pessoal, para Schouten, Thuya se enquadra no estágio 11 da tabela periódica. Estágio 11, o que eu quero dizer com estágio 11, Letícia, da tabela periódica? É a coluna 11 da tabela periódica, efetivamente, que segundo Schouten, constam os elementos cobre, a prata e ainda o ouro. Existe um lantanídeo aqui também, meus colegas, que seria o término. Então, nós temos esses elementos que ocupam esse estágio 11 da tabela periódica. E o tema que Schouten concede em comum a todos esses elementos da tabela periódica, meus queridos, é essencialmente o tema da conservação. O estágio 10, segundo Schouten, segundo o seu raciocínio periódico, pessoal, é o ápice evolutivo do indivíduo. Por isso que ali nós encontramos elementos que são considerados elementos metido-a-bestas da matéria médica. No estágio 10, que é imediatamente antes desse, nós temos paládio, nós temos platina, que realmente essas pessoas sentem que estão no ápice das suas jornadas. Aqui, nós já não estamos no ápice, estamos no estágio 11, depois do ápice. Isso porque aqui no 10, eu usufruía daquele status eu comigo mesmo. Mas agora, depois que eu passei dessa fase, a novidade passou completamente. Bom, eu devo começar a me preocupar agora como é que eu vou manter esse sucesso. Como eu vou conservar esse sucesso, esse êxito ali no estágio 10. Por isso que são pessoas que se preocupam realmente com a conservação. Outro detalhe, outra urgência que ocorre a essas personalidades do estágio 11, onde se inclui Thuya. São pessoas que elas começam a se preocupar com a partilha, que ok, eu conquistei tudo, agora é só manter isso aqui, dividir, expandir o que eu conquistei com os outros e está tudo bem. Então são pessoas cujas preocupações vão girar em torno de manter o que foi construído, o que foi sedimentado e ainda dividir benesses com os outros, dividir um pouco do que eu conquistei. No caso de Thuya, pessoal, nós podemos ver claramente o tema da conservação no que diz respeito aos esforços de Thuya para conservar a sua imagem. Conservar o quê? Sua imagem. O cobre se preocupa com conservação da sua posição profissional. Argento, conservação das suas ideias. Por isso que argento sozinho pode ser considerado um cabeça dura em alguma medida. E nós temos o ouro que se preocupa com a conservação da sua liderança, o térbio com a conservação da sua autonomia, liberdade, independência, enfim. Mas em se tratando de Thuya, nós temos uma preocupação com a conservação da imagem. E agora vem aqui o recheio do bolo, que é o parecer de Vithoulkas acerca de Thuya. Vithoulkas, meus queridos, tinha uma aula muito grande de Thuya no YouTube, depois eu procurei, não encontrei mais, agora eu fui procurar, tem só uma aula em grego, realmente não entendo nada do idioma grego, mas ele dispunha
de uma aula acerca de Tuia em que ele tratava claramente de 2 estágios dessa personalidade. Primeiramente, nós temos aquele momento em que Tuia está conseguindo conservar essa imagem. Tuia está realmente conseguindo passar aquela imagem de pessoa adequada, uma pessoa moralmente reta, uma pessoa que não pisa na bola. E isso, pessoal, se deve principalmente ao fato de Tuia ser esse radar. Então ele observa atentamente quais são as expectativas para ele conseguir ir se moldando. É por isso, pessoal, que no meu curso Calcárias eu digo que a psicose ela tem uma correlação muito forte com o elemento água. Porque a água ela vai se adequar ao recipiente independentemente do formato desse recipiente. Se é quadrado, eu vou tentar ser quadrada. Se é triangular, eu vou tentar ser triangular. Se é esférico, eu vou dar um jeito de me tornar esférica. Então são pessoas cuja moldura da imagem vai girar em torno das expectativas, a fim de conservar aquela fachada, aquela máscara. Obviamente, pessoal, a conservação, ela exige muita energia. Em algum momento, essa energia acaba. E aí nós temos, segundo Vitoucas, o segundo estágio de Tuia, que é quando ele realmente se transforma num neurótico. Uma pessoa com muitas fobias. Porque agora ele sente que ele não está conseguindo mais esconder as suas fraquezas. Por isso que eu digo, pessoal, fingir exige uma energia colossal, exige uma atenção colossal. E eu sempre afirmo que é muito, muito mais fácil você ser alguma coisa do que fingir que é alguma coisa, porque o fingimento exige muita, muita dedicação, muita atenção. E como exige muita energia, estamos fadados a ver aquilo terminar. Então nós vemos uma pessoa que começa a se tornar muito temerosa, acuada, se recua, pode desenvolver inclusive síndrome do pânico. Eu vou dividir com vocês um resumíssimo, realmente um resuminho de um caso clínico trazido no próprio site do Schouten. Vou passar para vocês o nome do site, inclusive. E ali, pessoal, nós vemos claramente um caso de uma mulher que ela desenvolveu uma espécie de fobia, porque ela estava sentindo que não estava conseguindo mais corresponder às expectativas. Mas a minha fraqueza ela não pode ser vista, então eu prefiro me recuar. Pessoal, o Schouten, poucas pessoas sabem, ele mantém um site chamado Quillger. Quando eu não tinha ainda os livros de Schouten, eu já tinha lido 90% deles por causa desse site. Eu já tinha tido acesso a boa parte do material dos livros de Schouten através desse site. Se chama Quillger Homeopathy Wiki, como se fosse de Wikipedia mesmo. Wiki. Quillger Homeopathy Wiki. Já adianto, o site é todo em inglês. Mas mesmo que o seu inglês seja The Books on the Table, ou mesmo se você dispuser de um tradutor, o próprio Google Tradutor, você já consegue tirar boas informações do site, já consegue aproveitar em grande medida essa experiência, pessoal. E para o acesso a esse site, cobra-se €1 por ano. Mesmo assim, se você não se tornar um membro, você ainda assim tem acesso aos materiais parcialmente. De que materiais, Letícia, você está falando? Não tem uma matéria médica, basicamente, que você não encontra aqui. Sempre, pessoal, prezando pelo método periódico. Porque Schouten, ele embasa a análise dele das personalidades no método dele, que ele mesmo construiu. Então, há um olhar das matérias médicas através do prisma do método periódico, todas sem exceção, não apenas as homeopatias que têm como origem os elementos da tabela periódica, e vocês também têm ali exemplos de casos que foram bem-sucedidos. E ali, pessoal, nós temos um caso de sucesso que foi tratado com Tuia, que foi tomado por Nell Strick.
Pessoal, eu não sei quem é esse profissional, esse homeopata. Acredito que se trata de um discípulo de Schouten. Esse caso está lá, eu não sei se quem não é assinante vai conseguir ter acesso a esse caso, mas se conseguir, vale a pena ler esse caso. É um caso belíssimo que foi tratado com tuia. Esse é o caso daquela moça que o site apresenta como nome de Lisa. Então nós acompanhamos ali a trajetória da Lisa com tuia. Foi um caso relativamente longo, duração aí de alguns meses, se não me engano até ultrapassou um ano, enfim. E ela recebeu outras homeopatias, mas majoritariamente tuia. E essa moça, o começo de maior parte ali dos transtornos dela se deu quando ela percebeu que ela não ia mais conseguir trabalhar no mesmo ritmo que ela trabalhava antes. Então nós temos novamente aqui o tema da conservação. Eu não ia conseguir honrar aquela expectativa que me estava sendo exigida. Tem outro fator que o Neo também apontou como um ponto de distúrbio, um ponto de desarmonia muito grande na personalidade da Lisa, foi o fato dela ter escondido, veja o tema do ocultamento, ela ter escondido durante muitos anos que era lésbica, aproximadamente 10 anos, se não me engano. Então nós temos ali o peso da sustentação de uma imagem. Veja como a sustentação da imagem ela demanda realmente muita energia, não apenas de qualquer pessoa, mas principalmente da personalidade tuia. Mas o mais curioso, pessoal, e realmente o que mais me chamou a atenção foi o final do caso, em que Sturck ele diz que um dos últimos sintomas que faltava tratar, que tinha surgido aparentemente como quadro negativo, foi uma certa secreção nos olhos. E ele estava prestes a indicar uma homeopatia para aquele quadro específico, visando principalmente aquele quadro específico, plutônio, que foi a homeopatia que ele indicaria para essa questão dos olhos, com enfoque nos olhos, mas a Lisa se curou antes da necessidade de plutônio. Vou explicar como, lá na toma de caso, vocês conseguem entender claramente como ela curou os próprios olhos. Lisa, depois do tratamento com tuia, ela começou a se desapegar das fachadas, da necessidade de sustentar máscaras, o que permitiu a ela própria que ela acessasse mais profundamente o seu psiquismo, a sua própria identidade, quem ela era, a própria essência verdadeira dela. E ela começou a relatar para o Neo, que foi quem conduziu o caso, que ela começou a sentir que era como se os poderes de cura, as habilidades de cura naturais dela estivessem voltando. Ela sentia como se uma curandeira estivesse brotando. E quando ela começou a perceber isso, automaticamente ela sentiu um impulso de se conectar com a imagem da pantera. E o caso nos aponta que depois de um período ali de identificação com esse arquétipo da pantera, o problema nos olhos desapareceu. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? O caso, pessoal, ele não é específico acerca de como ela se conectou a essa imagem, esse arquétipo. Mas podemos fazer aqui, pessoal, algumas deduções. Provavelmente ela deve ter utilizado técnicas de visualização. Não duvido, pessoal, que se trate de uma técnica de visualização, porque nós já conhecemos a sensibilidade do nosso inconsciente a imagens, a visualizações, que na verdade é justamente o idioma que o inconsciente costuma empregar para se comunicar. Os sonhos são repletos de imagens. Há uma linguagem metafórica, simbólica muito rica nos sonhos. Então, a linguagem preferencial do inconsciente são as imagens. Por isso que eu digo, pessoal, principalmente para quem quer emagrecer, tenha o hábito de olhar uma imagem de quando você tinha um corpo mais esbelto, quando você tinha um corpo mais magro, segundo os seus padrões, um corpo mais bonito. Ou então, Letícia, eu nunca tive um corpo bonito. Então, tenha o hábito de olhar para o corpo de uma celebridade com o qual você se identifica, que tem aquele corpo que você tanto almeja. Ou mesmo, eu vou além, pessoal, se você deseja desenvolver uma técnica, você é dançarina, e você deseja aprender um movimento específico, uma coreografia específica, além do treino,
Eu sugiro a você que tem o hábito de assistir sistematicamente, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, coreografias. Vocês vão começar a perceber, pessoal, que quando você tentar colocar aquele movimento em prática, é como se você já soubesse como fazer. É como se você já tivesse aquele know-how muito bem sedimentado no seu inconsciente. É como se não, ele já está sedimentado no inconsciente, porque você você acessou os domínios profundos do seu psiquismo através da exposição sistemática e constante a imagens. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, mesmo com essas inúmeras fugas de tema, mas que todavia eu considero pertinentes à nossa videoaula de hoje. Aguardo vocês, provavelmente na próxima semana, com a videoaula de argento nítrico, que é mais uma homeopatia que me é muito solicitada, especialmente por e-mail. Pessoal, um forte abraço e uma boa assimilação de conteúdo a todos vocês.